Quem é que não busca a felicidade? Quem de nós vai dizer, não, pastor, eu prefiro ser triste? Se tiver alguém aqui que fala, eu prefiro ser triste, me conta como é que é essa experiência, porque eu não sei. Eu sou uma pessoa que busca a felicidade, eu sou uma pessoa que quero ser feliz, e nós temos momentos tristes, mas querer ser triste eu não conheço. E nós queremos falar sobre isso. Nós temos falado há vários domingos que nós temos esse direito, nós temos mais do que esse direito, nós temos esse privilégio de sermos felizes. Mas a diferença é aonde está essa felicidade. É você que tem nos acompanhado, tem ouvido isso. Se você perdeu algum domingo, no nosso site mbotafogo.com.br, você vai poder ouvir, ver as mensagens, está tudo lá. Entra lá em mbotafogo.com.br. Inclusive, como nós temos falado sempre, se você não recebe o nosso boletim online, entra no nosso site, se cadastra. Toda semana o nosso boletim vai cair na sua caixa de e-mail para você saber das novidades, do que tem acontecido aqui na igreja. E no domingo passado, nós falamos de um assunto tão importante, que nós vamos continuar a falar dele hoje. Nós vamos continuar a falar desse assunto hoje à noite. E o assunto que nós falamos no domingo passado foi a chave, o ticket, a porta de entrada para quem está buscando a felicidade e para quem entende o que é a real felicidade. E essa palavra foi uma coisa que nós falamos tanto no domingo passado. Por mais que ela pareça óbvia, por mais que ela pareça que seja uma palavra para um ou para outro, é uma palavra para todos nós. Tantas pessoas foram no meu gabinete essa semana falar, pastor, eu nunca tinha pensado, eu fiquei impressionado e grato com isso. Pastor, eu nunca tinha pensado nisso, já estou há um tempo na igreja, já estou há um tempo aqui, e eu gostaria de falar mais sobre isso. Essa palavra é conversão. Conversão é a porta de entrada para uma vida feliz, para uma vida próspera, em todos os sentidos da palavra próspera. E essa palavra conversão, talvez você que esteja na igreja aí há algum tempo, como muitas pessoas vieram no meu gabinete essa semana falar, talvez você pense, mas isso é óbvio. E é sobre isso que nós queremos falar. Não é tão óbvio assim, é tão profundo, mas não tão óbvio. Eu queria continuar a falar sobre isso hoje. Se você tiver uma Bíblia, eu queria te convidar a abrir no Novo Testamento, na parte mais recente da Bíblia, a parte que fala depois da vida de Jesus, a parte final da Bíblia, lá para o finalzinho, tem um livro chamado Gálatas, uma carta que Paulo escreveu às pessoas, aos Gálatas. Capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Na minha Bíblia diz assim, espero que a sua Bíblia diga a mesma coisa, senão a gente vai ter um problema. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Senhor, muito obrigado por essa palavra, que a gente possa compartilhar, ser alimentado. Fala ao meu coração, fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que domingo maravilhoso para pregar sobre esse versículo. É impressionante como Deus é bom. E tem uma palavrinha que a gente usa que fala que Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas. E essa série já tem sido programada há vários domingos e não foi coincidência, não foi de propósito que esse texto caiu no domingo de Páscoa, onde nós falamos da cruz, da ressurreição. Como é gostoso falar sobre o que nós vamos falar, inclusive falar sobre o que nós vamos falar hoje, num domingo tão especial. Nós celebramos isso hoje de manhã, foi tão gostoso viver isso. E como é bom ler esse texto e falar, Cristo vive em mim. A vida que eu tenho hoje, eu tenho pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É isso que nós comemoramos nesse final de semana, a entrega de Jesus por nossas vidas, e hoje a gente vai falar sobre isso. Nós falamos um pouco na semana passada sobre a conversão, não como uma caixinha religiosa,
Não como uma caixinha onde você se enquadra numa igreja A, B ou C, ou numa caixinha no livro de regras e você, olha, faça isso, faça aquilo, ou então leia a Bíblia de A a Z, de Z a A, conheça tudo que você vai poder dizer que está convertido. A conversão não é uma coisa matemática como 1 mais 1 é 2. A conversão, como nós falamos semana passada, ela é uma mudança. A palavra metanoia pode ser também usada no sentido de conversão. É mudança completa de pensamento, de vida. Nós falamos de alguns sinais na semana passada de um convertido, que foram a dependência de Deus e a gratidão por quem Deus é e pelo que Ele tem feito por nós. Uma coisa importante, a gente falou sobre isso na semana passada, mas talvez você tenha pensado, então eu tenho que ser grato, eu tenho que ser dependente para poder ser salvo, para poder me converter. Não é uma troca. Não é uma troca, você não tem nada. Isso é fruto de... Hoje de manhã, na nossa escola dominical, o pastor Clóvis estava falando para a gente sobre sinais da igreja, do povo chamado metodista, e ele falou que um dos sinais que nós batalhamos e defendemos é a salvação. É um sinal bíblico, não é dos metodistas, é um sinal que a Bíblia nos mostra, é a salvação pela graça. Então assim, eu não tenho que eu não tenho que isso para isso, eu não tenho que fazer isso para ganhar isso, para eu me converter, para Jesus me salvar, eu não tenho que mudar completamente a minha vida, a minha maneira de falar. Na semana passada a gente usou um texto que fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Jesus ele vai na contramão até das amizades, porque quando a gente está cansado, arruinado, destruído, nem os amigos querem estar com a gente, e é nessa hora que Jesus chega para a gente e fala: pode vir, porque eu vou te aliviar. Então a conversão não tem nada a ver com você faz isso para eu te dar isso. Não, nós cantamos hoje aqui, eu sou grato pelo que eu já tenho, não pelo que eu vou ganhar depois que eu ficar bonzinho. Muitos amigos meus falam: não, eu preciso endireitar muito a minha vida para chegar num patamar de ser crente. Aí eu falava para eles: rapaz, se você precisa endireitar a sua vida para chegar num patamar de ser crente, eu vou me juntar no teu barco, porque eu também. Quando eu leio as características e as virtudes e a vida, eu falo: eu estou muito aquém daquilo que eu deveria ou que eu poderia ser. Conversão não é você faz as boas obras e você vai evoluir, e você vai melhorar, e na sua próxima encarnação você vai ser alguém mais elevado, e na outra você... Não é isso. Conversão é um presente que nós ganhamos, sem merecer, e nos foi dado de uma maneira que a gente não pode nem imaginar. Nós falamos sobre isso semana passada, eu não vou repetir tanto, mas a gente vai falar de um pouco mais nessa noite. É só importante que você lembre que você não precisa estar numa condição extremamente bacana, legal, santa. Não, você está cansado, você está angustiado, você está arruinado. É dessa maneira que Jesus falou que Ele te ama. É dessa maneira que Ele falou que Ele gosta de você. Então isso é uma coisa muito importante. Mas existe uma frase que parece tão óbvia, mas é a frase tão importante. A conversão é absolutamente necessária na vida cristã. E talvez, se você estiver aqui pela primeira vez, isso seja uma novidade para você. Sim, eu nunca tinha parado para... Como muitas pessoas vieram me falar nessa semana no gabinete. Eu nunca tinha parado para fazer isso. Eu nunca tinha parado para falar sobre isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas talvez você que tenha vindo há 1 ano, 2 anos, 5 anos, deve... mas isso é óbvio, pastor. A conversão é óbvio. Parece óbvio, mas não é. Sabe por que não é? Porque muitas vezes a gente esquece de falar sobre ela nos dias de hoje. Então não é tão óbvio assim. Muitas vezes a gente tem vivido tantas coisas nas igrejas, mas tem esquecido de falar dessa porta de entrada da busca da felicidade. Uma das coisas que eu tento ser é muito prático na minha vida com Deus. É muito bom você ler, estudar doutrinas, estudar teologia, estudar a história bíblica, a história de Jesus, mas e amanhã? E quando eu sair daqui e for para o meu daqui, que isso vai influenciar na minha vida? Isso é muito importante, você saber que a igreja, a fé cristã, não é algo para você guardar e passar para os seus netos como uma cultura religiosa, mas é algo para você viver hoje, amanhã, depois de amanhã. Nós estamos criando e valorizando igrejas com muitas características, mas que muitas vezes desprezam essa característica da conversão. Parece óbvio o que eu vou falar aqui, o que eu estou falando, mas não é.
Quando a gente vai avaliar estilos de igreja, que igreja é boa, que igreja não é boa, como é que eu vou me sentir feliz ou não, a gente vai querer estar numa igreja acolhedora, uma igreja com boa música, uma igreja com um ambiente agradável para eu poder sentar, confortável, que não seja muito calor, uma igreja onde as pessoas sejam legais, uma igreja tolerante, que não entre muito em polêmica, para eu também não esquentar a minha cabeça. Essas hoje são avaliações de pessoas que procuram igrejas. Só que essas não são as avaliações prioritárias para uma vida de um homem e de uma mulher que procura a real felicidade. Talvez essas sejam avaliações para alguém que quer procurar uma igreja. E que se de repente uma igreja isso acabar ou mudar, aí a gente vai trocar de igreja, porque ali já não é mais então a igreja que eu quero. Então talvez para buscar um ambiente agradável ou contemporâneo, ou que acompanhe as tendências do mundo, talvez esses sejam bons critérios. Tenho um bom ministério infantil, eu tenho filho, tenho 2, e eu sei o quanto é difícil você ficar com as suas crianças. Nós aqui estamos estruturando isso agora, nos cultos pela manhã nós temos um departamento infantil, nos cultos à noite ainda não, se Deus quiser muito em breve ele começa. E eu sei quanto é difícil, e isso muitas vezes é fator sine qua non. Não, precisa ter. Não, precisa ter isso, não precisa ter aquilo, não precisa ser boa, né? Agora, por exemplo, quem entende um pouquinho melhor de som sabe que o nosso som não está nos melhores dias, né? Ele tá caolho, na verdade. Aquela caixa funciona, aquela ali não, está sendo trocado aí. Se esse é um critério, então na verdade, por exemplo, essa igreja já não está mais tão boa. Mas na verdade a gente tem esquecido de falar do critério essencial e primário para quem busca a real felicidade. E esse critério passa, no primeiro momento, pela conversão. Quer seja você crente de 10, 15, 20 anos, porque você tem envolvimento com ela mesmo 20 anos depois. Quer seja você alguém que está procurando uma igreja, que está procurando um lugar, que está procurando uma família, que está procurando ser feliz. Hoje a gente tem de tudo, tem igrejas que vão acompanhar a tendência da música e o melhor estilo de música é o estilo de música que eu quero fazer. Tem igreja que vai acompanhar a tendência da moda e é um desfile onde e isso não é ruim. Tem igreja hoje que o louvor tem que estar impecavelmente alinhado com a tendência da moda da Fashion Week de Paris. E isso não é ruim, mas essa não tem que ser a minha condição primária para eu poder falar, eu quero fazer parte desse pessoal aí. Eu quero entrar nessa história. Sabe por quê? Porque hoje as igrejas têm a tendência de inverter um valor. A Bíblia diz que tudo que fazemos, nós devemos fazer em nome de Jesus. Tudo que fizer, seja em atos, seja em palavras, fazer em nome de Jesus. Mas tudo fazer em nome de Jesus é completamente diferente e às vezes oposto a fazer tudo em nome de Jesus. Eu vou me explicar. Tudo fazer em nome de Jesus é diferente de fazer tudo em nome de Jesus. Na prática é o seguinte, se tudo que eu fizer, seja em atos, seja em palavras, eu tenho que fazer em nome de Jesus, significa que eu entendo cada dia mais essa história de conversão. E eu vou procurar quem é Jesus, eu vou procurar saber quem é Ele, eu vou procurar ser feliz com Ele, recebendo coisas novas dEle. E tudo que eu fizer vai ter que passar por Ele primeiro, porque Ele vai ser o aval. Poderia ser Ele fazendo, em nome dEle eu poderia estar fazendo aquilo. Agora, fazer tudo o que eu quiser e dizer que aquilo ali é em nome de Jesus, aí muda completamente o contexto. E olha que eu gosto de muita coisa. Quem me conhece sabe que eu gosto de arte, gosto de cultura, gosto de música, mas tem alguns limites. Se tem um show bacana aí que estão fazendo, vamos repetir, fazer igualzinho, mas a gente faz em nome de Jesus, bota o nome gospel e aí para a gente ter também. Aí tem uma rave no lugar tal que deu certo, então vamos repetir, vamos fazer a mesma rave aqui, mas a gente bota o nome Jesus te ama, numas letras bacanas e faz a rave também só porque todo mundo está fazendo. Tem um batidão que estão tocando no lugar tal, vamos copiar esse batidão, vamos botar umas letrinhas bacanas e vamos fazer tudo em nome de Jesus. Tem uma night que está acontecendo no lugar tal e todo mundo está indo lá, então vamos fazer a mesma night e vamos fazer ela em nome de Jesus, porque aí vai ficar melhor. Para quê? Para mostrar o que com isso? Parece óbvio, mas não é. Eu tive a triste experiência de ouvir um amigo meu falar sobre conversão.
E é por isso que que a gente está no segundo domingo falando sobre esse assunto. Um amigo meu que nunca tinha ido numa igreja, um amigo meu daqueles bonitos, bacanas, capa de revista, que, né, onde ia fazer sucesso, estava bem na night, era bem sucedido profissionalmente, tinha dinheiro, tem ainda, está vivo, né? E ele resolveu ir para a igreja. E ele passou 1 mês e meio, né, eu jovem, bacana, conhecia todas as nights do Rio de Janeiro e mais um pouco. E depois de 1 mês e meio, eu não estava aqui, eu fiquei sabendo, fiquei super feliz, fiquei, cara, esse cara está indo na igreja, que maneiro. E depois eu descobri que ele tinha parado de ir. Aí eu falei, mas por que ele parou? Aí eu consegui falar com ele. Ele falou, cara, sinceramente, eu vou ser bem sincero com você. Isso foi um banho de água fria para mim. Ele falou, cara, eu procurava muitas coisas, menos o que eu encontrei. Eu falei, mas como assim? Ele falou, cara, eu encontrei uma cópia mal feita do que eu vivia. Eu ia na night, eu encontrei uma cópia mal feita de uma night. Eu ia num show, eu encontrei uma cópia mal feita do show que eu via. Eu ia num festival antigamente, encontrei uma cópia mal feita desse festival. E eu, cara, eu já tinha experimentado tudo isso e percebi que isso não me trazia felicidade. Eu já estava sem paciência alguma, desesperado, porque todas as nights do Rio eu conhecia, tudo que é bom eu tinha provado, e o que eu queria era justamente algo diferente, porque aquilo ali eu já tinha certeza que não acrescentava em nada na minha vida. E de repente eu cheguei num lugar onde um grupo de pessoas estava tentando simplesmente reproduzir o que eu já tinha vivido e já tinha percebido por mim mesmo, que não era a busca da felicidade, não era o lugar onde eu encontrava. Eu falei, rapaz, olha só que coisa séria. E às vezes a gente tenta reproduzir coisas só porque são bacanas. E eu não sou nada contra, vocês me conhecem, pelo contrário, eu acho que eu sou até, às vezes eu viajo até demais nas minhas ideias de Fantástico Mundo de Bob, né? Quem me conhece sabe que eu gosto, eu sou meio igual o Bob daquele desenho. Mas a verdade, gente, é que se for esse o alvo da felicidade, e a gente contrata uma produtora bacana de marketing, de eventos, e bota ela para administrar a igreja, ela vai fazer bem melhor do que muitos de nós. E aí a gente ouve um cara que está em busca da felicidade, que está rodando todos os lugares do Rio de Janeiro, todas as nights que você possa imaginar, e fala, eu não encontrei. E chega numa igreja e fala, não, eles estão simplesmente querendo repetir o que eu já vi que não dá certo. E ele saiu. E aí foi aí que a gente começou a conversar sobre conversão, eu e ele. Às vezes as pessoas se enganam achando que eventos, coisas bacanas, podem mudar a nossa vida de verdade. Na verdade, é o contrário. Quem tem uma vida transformada de verdade, vai se divertir com coisas até banais. Mas quem está procurando coisas para ter uma vida de verdade, não vai se saciar nunca. Porque esse tipo de coisa não preenche a nossa vida e não gera a alegria que nós temos. Tantas pessoas que conversaram comigo, tantas pessoas, essa semana eu ouvi isso de 2 pessoas, eu ganhando rios de dinheiro, pastor, com a minha vida estabilizada, bem no meu cargo, funcionário público, sem precisar nem mandar embora, e bebendo sem parar, querendo me matar, tomando remédio tarja preta a semana inteira, porque ficava pensando toda hora, é melhor eu me suicidar, mas aí a consciência pesava por causa de filho, de primo, de circunstâncias. Muitos de nós, quando a gente para pensar, a gente vê que não é isso. Não são atividades nem amizades que mudam a nossa vida. A nossa vida, na prática, ela não é mudada por uma cultura religiosa. A nossa vida, na prática, não é mudada por uma igreja bacana, onde tem uma coreografia legal, e todo mundo vai para lá, e todo mundo vem para cá, e dá uma voltinha. Isso é legal, eu gosto. Tem gente que não gosta. E eu não estou mais certo nem mais errado de quem não gosta, são gostos. Gosto não se discute. Mas isso não muda a nossa vida por completo. Isso é consequência de quem tem uma vida boa. Ou não, porque tem gente que não gosta disso e tem uma vida maravilhosa e vai continuar sem gostar. Não são atividades, não são eventos bacanas, apesar de eles serem muito legais e eu gostar deles, que mudam a sua vida e a minha vida.
A única maneira da gente ser feliz de verdade, essa maneira tem um nome, esse nome é Jesus, e esse nome está aqui, nessa noite, querendo entrar no teu coração. Talvez você esteja há 15 anos numa igreja, vivendo uma vida religiosa, de cultura religiosa, mas esse nome, que é maior do que igreja metodista, maior do que o pastor Gustavo, está falando para você: eu tenho condições de gerar total felicidade na sua vida. Amém. É impressionante quando a gente vai para o dicionário procurar o significado da palavra conversão, o que o dicionário traz para a gente. Uma das definições de um dicionário diz assim: mudança de ideia, mudança de opinião, mudança de condução, adesão de uma doutrina que antes era rejeitada. Conversão. É super importante você poder discutir ideias na sua igreja. Ter uma igreja onde uma pessoa fala e outras ficam caladas pro resto da vida não é a melhor opção de igreja. Por isso eu defendo grupos pequenos. Por isso eu defendo que a igreja se reúna nas casas, para poder discutir, para alguém poder levantar: eu não entendi o que o pastor falou domingo, eu não concordei, eu não sei se eu concordo com isso. Nós temos que ter esse direito de discutir ideia, de discutir opinião, mas ainda não é isso que muda a nossa vida. Porque mudança de ideia e mudança de opinião não é necessariamente uma conversão. Sabe por quê? Muitas pessoas, talvez você tenha tido essa experiência. No teu trabalho, se você é cristão, alguém de repente descobre que você é cristão e fala para você assim: eu tinha uma ideia completamente diferente dos crentes. Não sei se você já ouviu isso, eu já. Eu tinha uma ideia completamente diferente. Eu tinha uma ideia completamente estereotipada. Eu nem gostava nem de pensar. Mas você é crente? Que coisa boa! Mudei de ideia, mudei de opinião. Minha opinião dos crentes está começando. Que bom testemunho. Mas não é isso também que muda, que converte alguém. Isso é uma parte do processo. Espero eu que você, na sua vida pessoal, se você é cristão, se você é crente, você tenha essa experiência. Não o contrário, né? Aquela pessoa que olha assim: eu tinha uma outra ideia de quem era crente, né? Mas não, espero que não seja esse o teu caso. Mas que seja uma surpresa agradável. Mas isso não muda, sabe por quê? Porque isso gera simpatizantes. E tem tanta gente aí simpatizante do Evangelho. Ah, minha prima é, meu marido é, minha esposa é, meu filho já foi. Eu gosto, é legal, eu simpatizo com essa história aí. Vou lá de vez em quando, tem um culto bacana. A visão da nossa igreja é baseada no texto de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Entrar, comer e sair, essa é a visão da nossa igreja. Se não entrar pela porta, se tiver a 2 metros de distância, não entrou. Conversão é muito mais do que isso. E esse é um risco muito grande que as igrejas hoje em dia estão correndo. Viver uma festa muito bacana, sem apresentar o antídoto, o remédio, a coisa mais importante da vida de uma igreja. A igreja é como um avião. Vocês também me conhecem, sabem que eu gosto de ilustrar, porque para mim fica mais fácil de entender, espero que vocês também. Imagina um avião que está voando, ele não para de voar. Essa é a igreja, é o único avião que está voando e que conserta os defeitos em pleno voo. Nunca para. Só vai parar assim, eu vejo a igreja. É um avião no céu e está voando, não para de voar. Deu um defeito, o mecânico está lá dentro do avião, conserta, mas não para de voar, não dá tempo. Qual é a direção desse avião? O céu. Quem está dentro desse avião e sabe para onde está indo, está o quê? Feliz demais. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo, e é uma alegria contagiante, que às vezes emocionalmente nos contagia. Que bonito ouvir isso, que legal ouvir essas palavras, que bacana. Mas isso não passa por osmose, isso não, é igual o cara que não estudou nada para a prova, não fez, a prova é amanhã, ficou 2 meses para não estudou, pega o caderno, bota debaixo do travesseiro, dorme, fala assim: passa aí por osmose no meu sonho. Não passa. Se passar, me conta, porque eu quero saber desse esquema aí. A gente não consegue passar, aí a gente está ali, é a festa. E, gente, quem é que não quer entrar numa boa festa? Fala para mim. Quem é que não quer curtir uma boa festa? Quem é que não quer fazer parte de uma boa festa? Quantas vezes, não precisa falar não precisa dizer, não precisa se acusar, deixa que eu me acuso.
Mas quantas vezes você não viu uma festa e tentou até entrar de penetra de tão bacana que a festa estava? Eu, quando era adolescente, olha só os problemas, né? Pastor também tem problema, ele não é Superman não, é igual a gente. Eu, quando era adolescente, tinha 2 amigos, nossa brincadeira era entrar de penetra na festa dos outros. E quanto mais legal a festa, mais difícil era. Quanto mais difícil era, mais a gente queria. Eu lembro que teve as festas de formatura aqui no Rio. Na época tinha muita festa num lugar chamado Costa Brava, que é ali indo para Barra, em São Conrado. Difícil chegar ali. E o nosso auge era o seguinte, ó, missão impossível, vamos invadir a festa no Costa Brava. Porque era festão, tudo incluso, tudo bacana. Olha que brincadeira, crianças não façam isso em casa. Penetra, se for pego, tá fora, na hora vai ser colocado para fora. A gente ficava fugindo, a gente já invadiu, quando a gente era adolescente, a gente invadiu festa de casamento, e casamento tem filmagem, ia vir o cara na câmera, a gente passava por trás dele para não aparecer no vídeo, que coisa, não façam isso. Mas eu já fiz isso. Porque festa é tão bom, quem é que não quer participar de uma festa boa? Mas sabe qual é o problema? O problema é que essa festa é num lugar como se fosse os Estados Unidos. Eu não estou querendo dizer que os Estados Unidos tem festa que é melhor do que a gente, não entenda dessa maneira, eu só estou querendo ilustrar que para você entrar lá, você precisa de um visto. Ninguém entra nos Estados Unidos se não tiver um visto, não é verdade? Antes de ir para os Estados Unidos, você tem que passar na embaixada, tirar seu visto bonitinho, e às vezes ele te dá de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, não é assim que funciona o processo? O que acontece se você entra no avião e vai lá, e chega lá na imigração e não tem o visto? Você é mandado embora. Um abraço. Chegou, mas não chegou. Não vai entrar nessa festa. E as igrejas que estão vivendo essa festa só de eventos e de coisas bacanas, mas não falam mais sobre a conversão, são igrejas que estão como um grande avião, falando, ó, vamos todo mundo fazer uma festa na Disney semana que vem, e tem Mickey, e tem Minnie, e tem montanha-russa, e tem brincadeira, entra aí com a gente, mas esquece de falar para você que você precisa de um visto. Aí chega lá na hora, todo mundo feliz, e você chega lá feliz, porque você está vindo. E de repente chega lá, cadê teu visto? E você não entra. E parece que está muito longe, né, da gente isso acontecer. Um mês atrás, vocês sabem, eu estive na Guiana Francesa para um projeto da igreja. Um dos bispos de um outro país simplesmente esqueceu que ele tinha que pedir visto. Aconteceu isso com ele. Éramos 5 pessoas, chegou lá, fomos 4 pessoas, porque a quinta chegou, não tinha o visto, teve que ir embora. Teve que ir embora. Um amigo meu, pastor americano, queria muito vir no Brasil, tal, se organizou, comprou passagem e tal. Um dia antes dele vir para o Brasil, literalmente, um dos amigos meus que estava aqui na época, igual, se teu visto está tudo em dia, ele, visto? Eu falei, você precisa de um visto para entrar aqui. Visto, eu não sabia. Sabe o que aconteceu? Perdeu a viagem, perdeu a passagem, não pôde vir, porque não tinha visto. Isso acontece aí, então está tudo até direito. A gente tem a tendência de achar que pertencer é fazer parte. Mas pertencer a uma festa não necessariamente significa fazer parte dela. E isso é muito importante, porque essa é a chave da felicidade. Quem não quer ir para o fim da festa, quem não quer comer o bolo? E a gente começa a criar simpatizantes, netos, bisnetos espirituais, só que isso não existe. Graças a Deus que não existe, porque hoje eu estava conversando com um amigo meu que está num problemão de inventário, a família dele tem uma herança muito grande, e ele está lá sem dinheiro para nada, porque a briga já está indo para os netos. Era uma briga de filhos, os netos nasceram, cresceram, não resolveu, os netos já estão entrando na briga e nada desbloqueia do inventário. Porque não pode. Graças a Deus que Deus não tem neto, nem bisneto, Deus tem filho. É uma ligação direta entre ele e você. O que ele mais quer é chegar para você, ó, toma aqui teu visto. Não é de um dia, não é de uma semana, não é de um ano, nem de 10. É a vida eterna que está aqui na sua mão. Esse visto é seu.
E eu não posso me permitir de fazer uma festa maravilhosa e chamar todo mundo para entrar nesse avião e vem com a gente, sem falar para você que você precisa de um visto para entrar. Porque esse visto é a coisa mais importante da sua vida. A coisa mais importante da sua vida não é se tornar membro da Igreja Metodista de Botafogo. A coisa mais importante da sua vida não é vir em todos os cultos de domingo. A coisa mais importante da sua vida é ter a certeza que um dia eu tive esse visto e esse visto é válido para toda a eternidade. Amém. E eu não estou falando em transformar você em membro de uma igreja. Eu estou falando de real conversão. De saber que você faz parte dessa história. Eu gostaria de ler um texto com você. Esse texto está lá em Efésios, capítulo 2. É um texto longo e eu vou ler. Ele vai ser projetado aqui na parede. Efésios, capítulo 2, de 8 a 22, resume tudo que nós temos falado aqui desde hoje de manhã. Porque pela graça, eu não sei se a tradução ali é a mesma que a minha, mas você vai conseguir acompanhar. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem das obras, não vem das coisas que você tem feito, não vem das boas ações, isso é tudo consequência, você não precisa, olha que alegria, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou, para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, estavam naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio da sua carne, desfez a inimizade. Existia algo que separava a religião, separava as pessoas de Deus. Você nasceu judeu, bom para você. Você não nasceu judeu, um abraço, você não tem direito a nada. A religião separava as pessoas desse visto de vida eterna. De repente vem Cristo e fala que esse véu, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Isso é, a lei dos mandamentos contidos em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade, e vindo ele, evangelizou paz. Tem tanta gente evangelizando terrorismo. Você vai queimar no fogo do inferno. Olha, eu tive um sonho que teu carro capotou 15 vezes, e a gente fica desesperado. Meus irmãos, eu creio de verdade que se Deus tem coisas importantes para falar com a gente, se elas são muito importantes, Ele não manda recado por tabelinha, Ele fala direto com a gente. Se a gente tem esse visto, a gente tem esse direito. E aí, Ele veio, evangelizou paz, paz. A vós que estavam longe, e a paz às que estavam perto, porque por Ele, ambos, os judeus, os gregos, os gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Que texto lindo! E a melhor notícia disso é que Deus não quer te dar um visto de 5 anos, de 10 anos, de 2 semanas. Ele quer chegar para você. Você não é mais estrangeiro. Você não precisa de visto. Você tem uma carta de cidadão, de cidadã do reino dos céus. Amém. Não é visto, é green card. Amém. É diferente. E às vezes a gente quer fazer a festa e esquece de avisar isso. A gente lê a Bíblia, a gente quer reproduzir as consequências da Bíblia, sem pensar nas causas. E a gente lê a Bíblia fala que a gente tem que ser bom, tem que ser manso, e a gente fica batendo a cabeça na parede, porque eu quero isso, eu quero ser bom, eu quero ser manso, mas na hora que o cara me dá uma fechada, vai tudo pro brejo, eu saio xingando a 5ª geração dele. E mas como é que eu vou fazer isso? A gente tem que vir na causa, não na consequência. As bem-aventuranças são tão lindas, mas tão difíceis, que para conseguir a primeira, você já não consegue.
Nem eu consigo, mas graças a Deus que trouxe o Espírito Santo para nós e que nos ensina todas as coisas. Felicidade é amor e amor vem da cruz. Felicidade é amar, felicidade é ser amado, felicidade é quando a gente ouve, ainda que a minha mãe se esqueça de mim, Deus disse, eu não me esquecerei de você. Essa semana eu estava chorando porque a Bíblia diz isso. Felicidade é saber que tem momentos de alegria e momentos de choro, e nós precisamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E essa semana eu estava chorando com uma pessoa no gabinete que falou, pastor, os meus filhos se esqueceram de mim. Estou passando por isso, e meus filhos me abandonaram. E eu chorava porque eu tenho filho, e eu falava, gente, e eu pensava nos meus pais. Mas a Bíblia diz para mim que ainda assim, ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, Ele não se esquecerá de você. Não tem como. O significado da Páscoa é esse, gente. Ele é a nossa Páscoa, o nosso maior tesouro. A gente não pode esconder isso. Nosso maior tesouro não são nossas músicas, não é nossa doutrina, não é nossa teologia, não é esse tempo aqui que está cada vez mais cheio e que eu estou cada vez mais feliz. Mas essa não é a nossa felicidade maior. Felicidade maior, o nosso maior tesouro é saber que todos nós, é saber que no dia que esse avião pousar lá no céu, todo esse tempo feliz vai estar consciente disso, vai estar falando, meu visto está aqui, Senhor, graças a Deus. E não é culpa minha, não é pelas minhas obras, não é porque eu fui bonzinho e comi direitinho e não falei palavrão, não fiz isso, não fiz aquilo. É porque você me libertou de uma vida de desgraça. Essa mensagem é para todos nós. Para você que está a primeira vez aqui hoje. E para você que tem 25 anos de igreja, que é líder de ministério. Busca pela felicidade. Amor pelas vidas. O que é amar as vidas diante da Bíblia? Jesus nunca pediu para nenhum de nós para que a gente estabelecesse uma igreja. E hoje nós pensamos em estratégias, em marketing, em coisas, em eventos para estabelecer uma igreja. Mas Jesus nunca pediu para nós estabelecermos uma igreja. Não tem lugar nenhum da Bíblia que Jesus chega para nós e fala, vocês vão estabelecer uma igreja. Jesus chega para nós e fala exatamente o contrário. Ele chega para Pedro e fala assim, você é pedra, a afirmação que você falou é tão importante. Sobre essa pedra, Jesus, eu estabelecerei a minha igreja. O que Jesus pede para nós é fazermos discípulos e testemunharmos quem Ele é. Amém. E a igreja Ele estabelece. Olha que loucura! E às vezes a gente fica tão preocupado em arrumar estratégias e eventos que de repente vai chegar alguém aqui cansado dos eventos do mundo e vai falar, eu não quero mais isso. Isso não é a fonte de felicidade. Eu tenho tudo isso, estou querendo me matar. Jesus fala para você, conversão tem a ver com a tua vida, que é líder, porque se você é líder, se você é crente e perdeu o amor de ver pessoas se salvando, pessoas recebendo esse green card de Jesus, você perdeu o maior tesouro do Evangelho, a maneira de desfrutar dele. Jesus te pede para testemunhar. Testemunhar o quê? 1 João 5 fala, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Olha, eu não vou te enganar, eu não quero que você entre no avião e faça um pulinho para lá, um pulinho para cá, vire, dê voltinha, bata palma. Não é isso que eu quero que você entenda que existe um lugar onde você pode ter uma vida, essa vida é eterna e essa vida está em Cristo. Esse é o nosso testemunho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho. A quem é crente? Ele estava escrevendo isso para quem era crente, para que saibais que tendes a vida eterna. Foi isso que Jesus pediu para a gente fazer. Fazer discípulos. Olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa acabou de entrar aqui, está com a vida toda errada. Se eu estou aqui há 20 anos e não tenho amor por isso, não tenho vontade de abraçar, de falar, cara, vamos comigo, vamos me seguir, eu não sou perfeito, mas eu sei quem é. Se eu perdi esse amor, eu perdi a beleza, a cereja do bolo da vida cristã. Amor pela vida. João 11, versículo 25 diz, declarou-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida.
E quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Essa é uma noite de alegria para nós. Falar sobre conversão é falar sobre a coisa mais importante de uma igreja. A gente podia ficar falando aqui o ano inteiro sobre isso. Porque quando a gente entende que a nossa vida não é para ficar estabelecendo, e quando essa igreja aqui tiver 20 mil, 30 mil pessoas, e eu quero muito isso, eu quero que essa igreja cresça mesmo. Mas o meu maior foco, o meu maior tesouro não é esse. Porque Jesus não me chamou para estabelecer a igreja de Botafogo. Ele vai cuidar disso a partir do momento que eu estiver testemunhando e olhando para cada um e falar: você precisa ser discípulo de Jesus. Mas você já imaginou se esse for o papel só do pastor? Você já imaginou se esse for o papel só daquele que estuda e que é pago para isso? O evangelho vai demorar muito mais a acontecer. Esse é o papel de todo aquele que foi nascido de Deus. Esse é o papel da tua vida. Se você não entende isso, e se você é crente, se você não entende que você tem a alegria, a capacidade de chegar num avião, nessa festa maravilhosa, olhar alguém para o teu lado e falar: prazer, o que está acontecendo? Da onde você veio? Você sabia que você precisa de um vídeo? Você já tirou? Vamos sentar, vamos conversar, eu quero te encaminhar. Se você não entendeu isso ainda, você está perdendo o melhor da festa. Por isso essa palavra é para todos nós. Essa palavra é para você que nunca entendeu se Jesus existe ou não. Essa palavra é para você que nem sabe se Ele é tem esse poder todo. E essa palavra é para você e para mim, que temos Ele como o maior tesouro das nossas vidas. Você quer uma vida prática? Você quer ser feliz da maneira mais prática do mundo, sem ficar preso a historinhas religiosas? Comece a amar as pessoas, a testemunhar de Deus para as pessoas, o que Ele é, o que Ele tem sido na tua vida. Comece a abraçar, olha para alguém e fala: essa pessoa pode crescer em Jesus. E não vou ficar esperando o meu pastor marcar um gabinete daqui a 2 anos com ela. Eu vou lá, eu vou fazer. Por isso, mais uma vez, eu defendo tantos grupos pequenos, sabe? Porque cria uma oportunidade para que isso aconteça. A gente vai viver isso aqui na igreja. A gente vai viver grupos pequenos aqui na igreja, um espaço para que você possa se desvencilhar de estar num auditório onde um cara fala. É injusto isso, um com microfone contra 100. Onde você vai poder falar: eu não entendi, repete. E depois você não vai ter vergonha de falar: eu continuo sem entender, repete. Ser cristão, ser um homem, uma mulher cheio de Deus, é saber que esse é o nosso papel. E é assim que Jesus vai edificar a igreja dele aqui em Botafogo. É assim. É olhando para todos os padrões e sinais de felicidade e pensando como o meu amigo fala: isso não traz. Isso traz uma gotinha de alegria, de entusiasmo, mas não traz. É olhando para os eventos bacanas que a tua igreja pode e vai organizar, mas por trás fala: isso é bom. Mas eu quero saber se eu tenho esse visto, e eu quero saber que todos os meus amigos também têm, porque esse avião vai parar num lugar, e quando a gente parar lá, eu quero que todo mundo que esteja do meu lado esteja tranquilão. Esse é o meu maior tesouro.